Cristo. Êxodo capítulo de número 4, versículo de número 18 diz assim: Então foi-se Moisés, voltou-se para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora, e tornarei aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão, e disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que eu tenho posto na sua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixes ir. Deus, ele dá uma orientação a Moisés assim: Moisés, vai lá. Moisés, vai lá. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Deus explica para ele algumas coisas que vai acontecer. Olha o que o Senhor diz a ele: quando você voltar ao Egito, versículo de número 21, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que eu tenho colocado em sua frente. Deus tinha dado a ele toda a condição, e Deus tinha feito muitas maravilhas, mas ele falou assim: eu vou endurecer o coração de Faraó. Mas isso não pode impedir Moisés. O coração endurecido das pessoas não pode impedir você de caminhar. A atitude que as pessoas vão tomar amanhã, em frente a algumas coisas que você vai vivenciar, não pode te paralisar, porque o Senhor já colocou coisas em suas mãos, o Senhor já te deu autoridade para que você possa ir. Mas o coração endurecido faz parte de toda a jornada. Mas o Senhor é aquele que trilha os nossos caminhos, ensina a vivenciar tudo aquilo que Ele tem para nós. E Ele diz assim: eu estou contigo, eu caminho com você. Pode tomar a decisão certa, porque no final vai acontecer. Olha o que o texto diz, versículo de número 22 agora. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu tenho dito: deixa ir meu filho para que me sirvas, mas tu recusastes deixá-lo ir. Eis que eu matarei a seu filho, teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor encontrou e o quis matar. Quando você lê a história de Moisés, você vê que Moisés, ele vai matar um homem, ele vai pensar que ninguém tinha visto. Ele enterra aquele homem, e por causa dessa atitude que ele teve, no dia seguinte ele vai sofrer uma acusação, quando ele tenta apartar uma briga. Vão dizer para ele assim: quem você pensa que é? Vai nos matar como matou aquele egípcio ontem? Então a gente pensa que às vezes algumas coisas nós estamos fazendo escondido, mas tem sempre alguém observando. E ainda o maior de tudo, o Senhor tem observado, e Ele sabe todos os nossos passos. A Bíblia vai dizer que o povo ficaria cativo 400 anos. Quantos anos? 400 anos. Mas eles ficam 430 anos. Eu já disse isso. Por quê? Porque Moisés toma uma decisão errada, e a decisão que Moisés toma atrasa o projeto, e aí eles ficam mais 30 anos cativos. Porque Moisés, ele foge. Moisés, ele vai para longe. Faltava 10 anos para o povo ser liberto, quando Moisés tem que sair fugido. E ele fica 40 anos fora. Capítulo de número 3, Deus vai ter um encontro com Moisés. Você conhece muito bem essa história, esse texto. Vai dizer que o Senhor se apresenta a ele e diz assim: eu conheço quem você é, eu sei quem você é. Você pode falar como egípcio, mas você não é egípcio. Você pode se vestir como tal, mas você também não é. Porque eu te conheço, porque eu te formei, porque eu te escolhi, porque eu tenho um propósito na sua vida. Então, Moisés, hoje eu te chamo para você decidir uma coisa: fale a verdade, venha com a verdade, porque a verdade liberta, a verdade transforma, e a verdade muda a vida de um homem e de uma mulher. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos no capítulo de número 4, versículo de número 18. Moisés vai voltar para o Egito para cumprir um propósito, e a decisão está nas mãos de Moisés. A condição e o poder está nas mãos do Senhor, mas a decisão está nas suas mãos. Você decide fazer e você decide não fazer. Moisés tinha o direito de escolha. É por isso que eu falo para você: você decide estar aqui, você decide estar cultuando aqui, você decide ficar em casa, você decide. As decisões estão nas suas mãos. Então, se alguém falar para você assim: olha, tem um emprego para você, se você não for até lá, nada vai acontecer, porque a decisão está nas suas mãos.
Moisés, ele pega a vara e ele retorna e ele vai fazer aquilo que o Senhor tinha proposto, porque ele conheceu um Deus fiel, ele conheceu um Deus poderoso que transforma e faz maravilhas, e esse mesmo Deus, ele está nesse lugar nessa noite. Eu não sei se você pode sentir, eu não sei se você pode compreender, mas você pode ter fé nessa noite, de fechar os seus olhos e colocar o seu pensamento em Deus e falar assim: Deus, eu continuo confiando no Senhor, a confiança está em suas mãos. Você precisa decidir, ou confiar, ou não confiar. Você decide caminhar ou ficar paralisado. Você decide enfrentar as lutas com força e fé, ou triste e cabisbaixo. A decisão está nas suas mãos. Há uma palavra de Deus ao seu coração nessa noite. Vá em paz e decida segundo a vontade de Deus. Vá em paz e ouve a direção que Deus tem para a sua vida, porque Deus vai trazer resposta ao meu e ao seu coração. Versículo de número 19. Disse também o Senhor a Moisés: vai e volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma, eles morreram. Deus diz assim: já está tudo preparado, pode ir, pode executar. Só que na nossa concepção e no nosso entendimento, era acontecer de uma forma muito simples e muito fácil. E eu não sei se com você acontece isso. Quando você pensa que as coisas vão dar certo, você encontra uma adversidade lá na frente. Quando você fala assim: olha, agora vai dar certo, aí você encontra uma barreira, e aí você fica entristecido, e aí você às vezes decide parar. Mas essa noite o Senhor quer te ensinar a você persistir, a você permanecer, a você decidir colocar a sua fé em ação e falar: Senhor, eu continuo debaixo de um propósito, eu continuo debaixo da sua palavra, eu continuo te servindo, eu continuo te adorando, eu continuo exaltando o teu nome, porque o Senhor é fiel e o Senhor é maravilhoso, e a decisão está em nossas mãos. Um dia, Josué, ele tem que lembrar o povo. Faz poucos dias eu falei sobre isso. Josué lembra o povo das maravilhas que Deus fez ao povo dele no deserto. E eu acho tão linda a decisão que Josué teve. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Josué, capítulo de número 24, versículo de número 15. Essa tem sido a minha decisão todos os dias da minha vida. Faz 16 anos que eu tomo essa mesma decisão e essa mesma atitude que Josué teve. Josué, ele expressou aquilo que o Senhor fez na vida dos seus antepassados e diz assim: o Senhor, ele continua fazendo, o Senhor continua agindo. Eu vou continuar falando até você entender. O Senhor continua agindo e operando na sua vida, na minha casa, na nossa família. O Senhor, ele é contigo. E Josué diz assim: eu não sei vocês, mas de uma coisa eu tenho certeza: eu e a minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Essa tem sido a minha decisão todos os dias da minha vida. Eu decidi servir ao Senhor. Josué capítulo de número 24, versículo de número 15, diz assim: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vos servais. Se vocês vão servir ao Senhor, ou se vocês vão servir aquele que está da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais hoje. Aí ele dá o grito: porém, a minha dependência, a minha confiança está no Senhor. Então ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servir outros deuses. Olha o versículo de número 18, a parte lá no finalzinho: também nós serviremos ao Senhor, porquanto Ele é o nosso Deus. Será que você pode falar isso para o Senhor nessa noite? Senhor, o Senhor continua sendo o meu Deus. Jesus, eu continuo confiando no Senhor. Eu decido nessa noite colocar a minha casa, a minha família, os meus projetos, tudo que eu tenho nas suas mãos. Eu decido. Eu decido começar um novo emprego. Eu decido sair do emprego que eu estou. Eu decido mudar de casa. Eu decido um relacionamento. Eu decido terminar um relacionamento. Eu decido tudo. A decisão está em minhas mãos. Agora eu preciso orar a Deus e falar: Deus, qual é a melhor decisão? Aonde eu ponho os meus pés?
qual o caminho que eu devo seguir, o que eu preciso fazer, o que vai acontecer. As decisões definem aonde você vai chegar. A sua decisão de amanhã vai definir o que vai acontecer na sua semana. A sua decisão de amanhã vai definir o que vai acontecer no seu ano. A sua decisão de amanhã vai projetar aquilo que vai acontecer na sua vida. Um dia Deus chamou Jonas e falou: Jonas, você precisa pregar o arrependimento a uma cidade, porque eles estão muito atribulados, eles pecam demais, eles fazem tudo aquilo que me desagrada, e eu preciso de um conserto. Então você vai pregar o arrependimento, porque senão eu vou destruir essa cidade. O texto vai dizer que Jonas ele foge do quê? Da presença do Senhor. Ele decidiu fugir. O texto vai dizer que Jonas vai descendo. Quando eu decido de uma forma errada, em vez de seguir para o projeto, eu vou descendo. Aí o texto vai dizer que ele desce para o porão. Ele vai descendo e ele dorme. Há uma grande tempestade, tudo está quebrando, mas ele está dormindo. Você já conheceu alguém que tudo está desmoronando, mas ele continua dormindo? Ele está acordado, com os olhos abertos, andando, mas ele não está nem aí para o que está acontecendo. Ele está dormindo. O pau está quebrando, tudo está sendo destruído, mas ele fala assim: eu não vou fazer nada. Jonas decidiu dormir. E aqueles que estavam no barco com Jonas decidiram, tomaram uma decisão. Qual é a decisão? Vamos começar a jogar fora as nossas propriedades. Vamos começar a lançar fora aquilo que é de valor. E é isso que eu faço todos os dias. Às vezes, por causa da tempestade, não entender aquilo que eu preciso fazer, eu jogo fora aquilo que é de valor. Eu lanço fora aquilo que é importante. E a tempestade não apazigua. Por quê? Não é aquilo que é de valor que Deus quer que você jogue fora. Deus quer que você jogue fora as decisões erradas. Deus quer que você lance fora a incredulidade. Deus quer que você lance fora a sua preocupação. E Deus nessa noite está dizendo para você: calma, vá em paz, porque eu estou contigo. O que nos preocupa? A falta de emprego. O que nos preocupa? O filho nos preocupa. O que nos preocupa? Se eu vou ter dinheiro para saldar as minhas contas. Tudo nos preocupa, mas eu decido confiar e continuar caminhando no Senhor. Há um homem que ele é muito citado na Bíblia, que é Eliseu. Ele recebe porção dobrada do espírito de Elias. 2 Reis, capítulo de número 2, versículo de número 9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede o que me queres, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Aí ele dá uma informação: fique atento, porque se você ficar percebido, você receberá esta unção. Não é porção dobrada do Espírito de Deus, não, é porção dobrada do Espírito de Elias. Aquilo que Elias fez. E ele ficou atento, então ele decidiu olhar firmemente para o profeta e receber aquilo que ele tinha buscado. Quando você tem um propósito e um objetivo, nada te para. Quando você tem um alvo a seguir, você vai em busca disso. E não é uma tempestade, não é uma barreira, não é um impedimento, não é uma luta que vai te paralisar. Você continua firme, você continua constante, você continua caminhando, você continua firme, porque você sabe que o mesmo Deus que te prometeu, Ele é fiel para fortalecer a sua vida. E nessa noite o Senhor quer trazer fortalecimento para os nossos corações, para decidir de uma forma correta. Eu quero falar algumas decisões. Um dia Neemias decidiu, Neemias capítulo de número 2, não precisa abrir, só anote, depois você confira. Ele decidiu fazer o quê? Reconstruir a cidade de Jerusalém. Chega uma informação que está tudo quebrado. Ele chora, ele se lamenta, mas ele tinha duas opções. Quais eram as opções dele? Primeira, se lamentar, chorar e continuar a sua vida lá onde ele estava, porque ele tinha uma estabilidade financeira. Ele tinha uma estabilidade aonde ele estava naquele lugar. Mas ele decidiu pedir autorização para ir reconstruir a cidade. Ele decidiu, ele colocou no seu coração, ele chorou, ele se lamentou, mas ele sacudiu a poeira e ele falou assim: eu decido hoje ir lá reconstruir. Eu decido hoje fazer a diferença. E aí ele vai pedir cartas. E quando ele pede cartas, ele é autorizado. E ele vai. E quando ele chega lá, as coisas não acontecem da forma que ele imaginava. Ele tem perseguição, ele tem problema, mas ele decidiu reconstruir.
Eu quero dizer para você, amanhã vai surgir problemas para você resolver, mas o Senhor está com você. Não desista, não desanima, persista, porque o Senhor está na sua vida. O Senhor está caminhando com você e você está debaixo de um propósito, e o propósito que Deus tem para a sua vida é algo glorioso. E eu preciso entender que o mesmo Deus que esteve com esses homens está conosco. Um certo dia eu entrei em uma confusão e um conflito pessoal. Eu acho que já comentei aqui. Porque a gente ora a Deus e fala assim: Deus, eu preciso de um milagre. A gente ouve palavras dizendo que Deus ele faz maravilhas. E aí eu olhava e via pessoas sofrendo. Pessoas que estavam no campo missionário estavam morrendo. Pessoas que pregavam a palavra em outros países, passando por adversidade, sendo proibidos de pregar a palavra. E se pregasse a palavra também morria. E eu falei: Deus, quão egoísta às vezes eu sou, porque eu oro para que Deus faça algumas coisas na minha vida, e tem pessoas que estão sofrendo. Será que o Senhor não tem enxergado? E Deus me deu uma resposta: você está debaixo de um projeto e você não pode desanimar. Eles estão debaixo de um projeto e eles não desanimam. Não é porque eles estão sendo perseguidos, eles estão morrendo, que eu não estou vendo. Há um propósito em tudo isso. E o Senhor ele vai acalmando o nosso coração. E nós decidimos continuar. Nós decidimos fazer. E nós não deixamos de clamar. Porque quando nós clamamos, Deus responde. E eu creio que quando um missionário clama, Deus responde. Pode ser não da forma que ele queria, mas Deus responde. Porque Deus tem o melhor caminho. Ele tem a melhor resposta. E Ele tem a providência para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios. Em nome de Jesus, decida nessa noite colocar tudo nas mãos do Senhor, confiar nele, porque Ele tudo fará. Abra sua Bíblia comigo, Daniel capítulo de número 1, versículo de número 8. Daniel capítulo de número 1, versículo de número 8. Decisões importantes nos levam aos lugares que Deus quer para cada um de nós. Daniel capítulo de número 1, versículo de número 8. E Daniel não assentou no seu coração, Daniel assentou no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Quem decidiu? Daniel estava onde? Cativo. Mas o cativeiro não desanimou ele. Quando ele chegou até lá, ele falou assim: eu decido não me contaminar, eu decido permanecer fiel, eu decido não me contaminar com aquilo que o rei manda, mas eu vou continuar servindo ao Senhor. Versículo de número 9. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então quando eu decido, e quando eu coloco um propósito no meu coração, e quando eu estou debaixo de uma promessa de Deus, Deus ele derrama sobre a minha vida, Deus dá sobre cada um de nós, e sobre mim e sobre você o quê? A graça e a misericórdia, para que a gente possa continuar, para que a gente possa persistir, para que a gente possa permanecer, para que a gente não venha desanimar, mas a gente venha continuar glorificando e adorando ao Senhor, porque o Senhor ele é fiel. E aquele que decide não se contaminar, Deus revela segredos a ele. Eu não vou ler isso aqui agora, mas se você quiser anotar, você lê na sua casa. Salmo 25, 14. Aquele que se separa, aquele que decide não se misturar, Deus revela a ele segredos. E Deus quer revelar alguns segredos para você. Deus quer falar com você nessa noite de uma maneira especial. A Bíblia vai dizer que um certo homem andou com Deus depois de gerar. Quem foi esse homem? Enoque. Ele decidiu gerar, e depois que ele gerou, ele andou com Deus. Deus quer que eu e você venhamos a cada dia firmar um propósito, gerar e fazer ao Senhor tudo aquilo que Ele tem colocado sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Vai um pouquinho mais à frente, Daniel capítulo de número 3, versículo de número 15. Versículo de número 15 diz assim: agora pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita e de toda sorte de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos?
Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno, do fogo ardente da sua mão, ó rei. Versículo de número 18. E se não, ele fala assim: e se não, se Deus não me livrar, fica sabendo, ó rei, nós não serviremos aos seus deuses, não adoraremos a estátua de ouro que você levantou, porque nós servimos ao único Deus, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis. E se Ele quiser, Ele tem o poder de nos livrar. E se Ele decidir não nos livrar, nós também não nos prostramos, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. E a minha decisão hoje é continuar servindo ao Senhor. Foi a decisão de 3 homens. E o desejo de Deus qual foi? Livrar eles. O desejo do Senhor foi o quê? Livrar eles. E o Senhor continuou abençoando a vida deles. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Depois que Moisés passa tudo aquilo que tinha que passar, o coração endurecido de Faraó, Faraó libera o povo para cultuar ao Senhor no deserto. Deus libera o povo. Por quê? A decisão está nas mãos do Senhor. A Bíblia fala que os caminhos do Senhor são melhores e mais altos. Eu entrego tudo nas mãos do Senhor. Eu somente decido aquilo que o Senhor coloca em minha frente para decidir. E o Senhor vai me dando condições de executar. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um momento. Eu queria que você pensasse nessa noite as decisões que você tem tomado. As decisões, eu decido. Eu vou falar uma coisa que para você pode parecer loucura, mas eu decido brigar. Eu decido discutir. Eu decido ficar chateado. Eu decido ficar magoado. Porque se alguém me ofender e me ferir, a decisão está nas minhas mãos de eu ficar chateado ou não. Porque não é a respeito do outro, é a respeito de você. Talvez a pessoa te feriu e você fala assim: eu não vou me chatear com isso, porque não é a meu respeito, é dele. Então eu decido abençoar, eu decido fazer. A decisão está nas suas mãos. E quais as decisões que você tem tomado? Quais têm sido as decisões que você tem tomado? Qual é a decisão que você tem tomado que você viu que não é a decisão correta? Mas essa noite o Senhor está dando uma nova oportunidade, não de viver aquilo que passou, mas de você viver uma nova história para a sua vida. Que história é essa? Uma história debaixo da orientação do Senhor. Que história é essa? Um plano e um projeto que Deus já determinou sobre as nossas vidas. E se nós continuarmos firmes, o Senhor vai executar. E o Senhor vai te dar capacidade para decidir. A primeira decisão que eu vejo na Bíblia foi de Eva. Ela decidiu conhecer o bem e o mal. E às vezes eu e você decidimos conhecer aquilo que é mal. A decisão está nas suas mãos. A responsabilidade é sua. Não jogue a responsabilidade nos outros. A responsabilidade daquilo que acontece na sua vida é única e exclusivamente sua. A responsabilidade é sua. A decisão é sua. E Deus te dá a condição de você fazer. Qual é a decisão que você vai tomar hoje? Continuar firme ou desistir? Qual é a decisão que você vai tomar hoje? Ouvir aquilo que as pessoas falam ou ouvir aquilo que Deus está falando ao seu coração? O que você está esperando? Você está esperando um sinal? Deus já te deu um sinal. Ele morreu na cruz do Calvário. Ao terceiro dia Ele ressuscitou para te dar uma vida nova em Cristo Jesus. Ele já te deu uma vida nova. Você só precisa tomar posse dessa vida. Você somente precisa acreditar. E você precisa executar o projeto de Deus para a sua vida. Voltando no texto, Moisés volta. Faraó fica com o coração endurecido. Depois, passado um tempo, ele libera o povo. Aí quando a gente lê como está lendo um livro, a gente fala assim: e agora viveram felizes? Felizes? Foi assim? Não foi. Eles caminham por um tempo e Faraó manda o exército dele perseguir o povo de Deus. Por quê? Não quer dizer que as coisas estão no controle de Deus, que não vai haver perseguição. Vai haver perseguição.
mas o Senhor vai te dar força para você continuar a sua jornada e a sua caminhada em nome de Jesus. Se você precisa de força nessa noite, fala para o Senhor, porque o Senhor tem força para te dar nessa noite. O Senhor quer te dar nessa noite um fortalecimento espiritual, porque o Senhor Ele é fiel. Em Êxodo capítulo de número 8, versículo de número 10 assim: e Ele disse: amanhã, e Moisés disse: seja conforme a sua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. A decisão está nas nossas mãos. Eu decido adorar, eu decido cultuar, eu decido fazer a vontade do Senhor, eu decido fazer aquilo que Deus tem revelado como um projeto para a minha vida. Eu decido mudar de vida, eu decido insistir nos meus relacionamentos, amizade, familiar. Eu decido investir na minha casa. Eu decido tudo isso. Eu decido cuidar de tudo aquilo que Deus me deu. A decisão está nas suas mãos. Hoje você vai sair daqui com uma grande responsabilidade. Qual é a responsabilidade? A decisão está nas suas mãos. Quando acontecer o bem, a decisão estava nas suas mãos. E se acontecer algo de errado, a decisão também estava nas suas mãos. Então a decisão está comigo e com você. Eu não sei se você está entendendo, mas você não vai poder transferir a outros. Quando eu não sei a verdade, eu ainda consigo me esquivar, mas quando a verdade é esclarecida, a responsabilidade está nas minhas mãos. E hoje Deus está te dando uma responsabilidade. Deus está te dando maturidade para você viver um evangelho onde você consegue entender que a decisão está nas suas mãos. Você decide se arrepender, você decide buscar, você decide se ajoelhar, você decide glorificar, você decide adorar, você decide romper em fé, você decide cultuar ao Senhor com uma forma de espontaneidade e gratidão. Está tudo em suas mãos. A decisão está com você, a decisão está na sua vida. É você que precisa decidir. E nessa noite eu quero falar para você: decida obedecer a Deus sem restrições. Eu finalizo. Abraão decidiu obedecer a Deus sem restrições. Aí você pode falar assim: mas eu fui ensinado assim. Irmão, não importa a forma que você foi ensinado, o importante é eu seguir a palavra de Deus. Não importa a forma que você foi ensinado, porque Abraão foi ensinado num contexto idólatra, mas um dia ele decidiu seguir a voz do Senhor. Você pode ter sido criado e ensinado num contexto idólatra. Talvez você foi até um cristão idólatra, mas o Senhor te esclareceu. O Senhor mudou a sua história através da palavra e você decidiu obedecer sem restrições. E Abraão, ele dava passo a passo, fé em fé, caminhando um dia após o outro, dificuldade após dificuldade, mas decidindo não olhar para trás e não deixar a tristeza abater o seu coração. Se coloque em pé em nome de Jesus. Será que você nessa noite pode, como José, decidir manter-se puro? A Bíblia fala em Hebreus capítulo de número 12, versículo número 14 assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém poderá ver o Senhor. Eu decido me contaminar e decido não me contaminar. José, ele decidiu não dar atenção à voz daquela mulher. José decidiu. Hoje você vai decidir sair daqui com uma palavra de esperança, dizendo assim: eu decido confiar no Senhor. Eu decido obedecer ao Senhor sem restrição. Eu decido fazer a vontade daquele que me escolheu e daquele que me chamou. Se você pode, feche os seus olhos e põe a mão no seu coração. Comece a falar com o Senhor nesta hora. Fala: Pai, eu entendi que a decisão está nas minhas mãos. E eu decido hoje colocar a minha preocupação no altar do Senhor. Há um texto que o Senhor diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor fala assim: não fique parado, tome uma decisão de vir até mim, porque é em mim que você encontra descanso, é em mim que você encontra fortalecimento, é em mim que você encontra resposta. E nessa noite o Senhor está falando para você: Ele quer responder a cada um dos seus questionamentos. Comece a orar e falar com o Senhor, se você pode. Comece a rasgar o seu coração e falar: Senhor, eu quero viver uma novidade de vida.
Eu quero viver aquilo que o Senhor tem reservado para mim. Eu quero caminhar, ó Pai querido, de fé em fé, de glória em glória, adorando ao Senhor e exaltando ao Senhor. E você aí também na sua casa, você pode fazer isso. Você pode adorar o Senhor, você pode exaltar o Senhor, você pode glorificar Ele e falar: Pai, eu decido nessa noite colocar a minha confiança no Senhor. Eu decido nessa noite colocar a minha fé em ação. Eu continuo obedecendo, eu continuo clamando, eu continuo sendo fiel. Eu decido confiar. Será que você pode dar esse grito nessa noite? Fala assim: Senhor, eu decido confiar, eu decido fazer a sua vontade. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos o nosso coração, ó Pai querido, no seu altar, ó Pai. Nós colocamos, ó Pai, as nossas preocupações, ó Pai querido, no seu altar. Nós decidimos hoje obedecer a sua palavra, quando o Senhor disse: vinde. Hoje nós estamos caminhando, indo em direção ao seu altar, indo em direção ao Senhor. Eu lembro de uma mulher que decidiu quebrar um vaso e derramar um perfume em Jesus. E eu decido nessa noite colocar as minhas preocupações, as minhas dúvidas aos pés do Senhor, porque o Senhor me dá resposta, o Senhor me dá providência. E nessa noite o Senhor está falando com você.